Os 10 mandamentos foram dados a Moisés como um pacto divino, estabelecendo uma relação de fé e moralidade entre Deus e o seu povo. Essas orientações universais vão além do contexto histórico e cultural da época e falam diretamente sobre o caráter de Deus e seus desejos para a humanidade. Cada mandamento reflete valores que, aplicados, moldam uma vida de integridade, respeito e paz. Vamos explorar a fundo esses princípios para entender o que cada um deles representa e como podem transformar nossas vidas hoje. O primeiro mandamento exige devoção exclusiva a Deus, um conceito radical para a época. Em um mundo onde os povos ao redor de Israel adoravam uma vasta gama de deuses, Deus estabeleceu um princípio diferente para seu povo. Ele deveria ser o único objeto de adoração, pois ele é o Criador de tudo o que existe. Esse mandamento chamava os israelitas a se distinguirem das nações ao redor, rejeitando o politeísmo e adotando uma fé monoteísta. Esse mandamento não se refere apenas a deuses literais. A idolatria moderna pode incluir coisas como dinheiro, fama, influência e até mesmo o próprio ego. Quando colocamos qualquer coisa acima de Deus, estamos quebrando esse mandamento. Ele nos desafia a avaliar nossa vida e nossos valores, a ver se algo está tomando o lugar que pertence a Deus. A devoção exclusiva a Deus não significa apenas rejeitar outros deuses, mas também reconhecer que Deus é a fonte de nossa identidade e propósito. O segundo mandamento proíbe a criação de qualquer representação de Deus, como uma imagem esculpida, para fins de adoração. No contexto da época, esse mandamento era importante, pois as nações ao redor de Israel adoravam ídolos que representavam seus deuses. Esses objetos eram vistos como uma maneira de manipular ou influenciar a divindade a favor da pessoa. Para os israelitas, no entanto, Deus não poderia ser representado de forma física. Ele era incompreensível e não poderia ser limitado a uma imagem. Criar uma imagem de Deus reduziria sua grandeza e complexidade. Esse mandamento ensina que Deus é espírito e que nossa adoração a Ele deve ser genuína e livre de tentativas de moldá-lo, de acordo com nossa compreensão limitada. Na vida moderna, esse mandamento também pode ser entendido como um convite a abandonar qualquer imagem mental de Deus que nos acomode. Muitas vezes, tentamos encaixar Deus em nossas expectativas, mas isso limita nossa compreensão do divino. Esse mandamento nos lembra de que Deus é muito maior do que qualquer conceito humano. O terceiro mandamento vai além de evitar o uso impróprio do nome de Deus em juramentos. Ele ensina sobre a reverência com que devemos nos referir ao Criador. Na cultura hebraica, o nome de uma pessoa simbolizava sua essência e identidade, e o nome de Deus, em especial, era sagrado. Ao proibir o uso do nome de Deus de maneira leviana, Deus ensina que seu nome deve ser tratado com profundo respeito. Esse mandamento também abrange o uso do nome de Deus para justificar ações injustas ou para manipular os outros. Quando tomamos o nome de Deus em vão, seja em palavras ou em ações, estamos desonrando sua santidade. Ele nos convida a viver com integridade, refletindo o caráter de Deus em tudo o que fazemos. Esse mandamento nos lembra de que somos representantes de Deus na terra e que nossas palavras e ações devem honrá-lo. O quarto mandamento nos chama a reservar um dia da semana para o descanso e a comunhão espiritual. O sábado, o sétimo dia, foi abençoado e santificado por Deus na criação e destinado a ser um dia de repouso e renovação. Esse mandamento não só oferece descanso físico, mas também espiritual, lembrando-nos de nossa dependência de Deus e da necessidade de renovar nossa fé e gratidão. No mundo moderno, onde a produtividade é valorizada e o descanso é frequentemente negligenciado, o conceito de um dia sagrado de descanso é essencial. Santificar o sábado não é apenas abster-se de trabalho, mas dedicar esse dia para reconectar-se com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Ele nos ensina que o trabalho não define nossa identidade e que o descanso é uma parte fundamental de uma vida equilibrada. O sábado é um lembrete semanal de que nossa verdadeira paz e descanso estão em Deus. O quinto mandamento coloca a família como a base da sociedade. Ao instruir-nos a honrar nossos pais,
Deus estabelece a importância do respeito e da responsabilidade dentro do núcleo familiar. Esse mandamento não se trata apenas de obediência, mas de valorização, reconhecimento e cuidado, especialmente na velhice. Na sociedade moderna, onde o individualismo é enfatizado e muitas vezes os mais velhos são marginalizados, esse mandamento nos lembra do valor da experiência e da sabedoria que os mais velhos trazem. Honrar nossos pais é também um reflexo de nosso compromisso com Deus, pois respeitar nossos pais é uma maneira de respeitar a estrutura que Deus criou para nos guiar. Esse mandamento é um convite a cultivar gratidão e cuidado com nossos familiares, especialmente quando eles envelhecem. Ele nos lembra que a verdadeira honra vem do coração e que os laços familiares são uma bênção que Deus nos concede. O sexto mandamento é um apelo direto à preservação da vida. Cada vida é sagrada, criada à imagem de Deus, e tirar a vida de alguém é uma violação do caráter de Deus. Esse mandamento não se limita apenas ao ato de assassinato físico, mas também inclui outras formas de violência e exploração que tiram a dignidade e a paz das pessoas. Na vida moderna, não matarás pode se aplicar a diversas situações, como a luta contra a violência, o abuso, a negligência e a injustiça. Ele nos chama a proteger a vida em todas as suas formas, promovendo paz, reconciliação e apoio aos mais vulneráveis. É um convite a valorizar a vida em um sentido amplo, não apenas evitando a violência, mas também promovendo o bem-estar físico, emocional e espiritual das pessoas ao nosso redor. O sétimo mandamento exalta a santidade do casamento e a importância da fidelidade nos relacionamentos. O adultério é uma traição à aliança matrimonial, uma união sagrada abençoada por Deus. Este mandamento é um chamado à pureza e à lealdade, tanto no casamento quanto em outras relações. Hoje, onde a lealdade muitas vezes é desvalorizada e a cultura incentiva relacionamentos superficiais, esse mandamento nos lembra da importância de cultivar relações baseadas na confiança e no respeito. Ser fiel significa mais do que evitar a traição física. Envolve dedicação, respeito e valorização do compromisso assumido. Esse mandamento nos ensina a respeitar o vínculo matrimonial como algo sagrado e inviolável. O oitavo mandamento trata do respeito pela propriedade alheia e da justiça. Roubar é uma violação da confiança e uma expressão de egoísmo que desconsidera o trabalho e a necessidade do próximo. Na sociedade de hoje, o furto pode se manifestar de várias formas, desde a exploração econômica até a corrupção em instituições. Esse mandamento nos convida a viver de maneira honesta e generosa, valorizando o trabalho próprio e o dos outros. Ele nos desafia a cultivar um espírito de solidariedade e a reconhecer que tudo o que possuímos é uma bênção de Deus, para ser usado em benefício próprio e para servir ao próximo. Este mandamento ensina que a verdadeira prosperidade vem da integridade e do compartilhamento. O nono mandamento nos ensina sobre o valor da verdade e da integridade. Falar falsamente contra alguém é mais do que apenas mentir. É um ato que fere o caráter, a dignidade e a reputação de uma pessoa. A verdade é um dos alicerces da convivência humana e da justiça. E mentir distorce e destrói esse alicerce. Hoje, com a rapidez com que informações são compartilhadas, muitas vezes não verificadas, esse mandamento nos lembra da importância de zelar pela verdade. Falar a verdade é um ato de respeito e de amor pelo próximo. Este mandamento nos chama a ser pessoas de integridade, comprometidas com a justiça e a honestidade. Não cobiçarás. O 10º mandamento é um lembrete de que nossos desejos não devem ser orientados pela inveja ou pela insatisfação com o que possuímos. A cobiça, que é o desejo ardente pelo que pertence ao próximo, vai além de querer o que o outro tem. É uma insatisfação que nasce no coração e nos leva a buscar aquilo que pertence ao outro. Na cultura contemporânea, somos frequentemente bombardeados por ideias de que precisamos de mais para sermos felizes, o que pode levar à insatisfação
e a comparação constante com os outros. Esse mandamento nos lembra da importância da gratidão e de encontrar contentamento no que Deus nos deu. Ele nos desafia a cultivar um coração satisfeito e a valorizar o que temos, reconhecendo que a verdadeira felicidade não está em possuir mais, mas em estar em paz com o que já recebemos. Os 10 mandamentos não são apenas regras, mas um convite à vida plena, guiada por princípios divinos de amor, respeito e paz. Eles nos lembram de colocar Deus em primeiro lugar, de honrar o próximo e de viver de maneira íntegra e justa. Que possamos refletir sobre esses mandamentos em nosso dia a dia, permitindo que eles nos inspirem e nos guiem a uma vida mais próxima de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos fundamentos da fé.